tarde ou boa noite para você que está conosco nessa meditação das Escrituras. Hoje no capítulo 15 de João, capítulo conhecido nosso, pelo menos o que diz, as palavras de Jesus aqui são bem populares. E meu convite a você é a gente refletir um pouquinho mais sobre o significado dessas palavras. Jesus diz que ele é a videira verdadeira, ele faz mais uma daquelas afirmações, eu sou. Dessa vez ele diz, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E ele vai dizendo que todo ramo que está nele produz fruto. E você deve sempre lembrar que Jesus, tudo que ele fez, tudo que ele falou, como nós temos dito aqui, era cumprimento da profecia, da promessa de que Deus viria ao seu povo, Deus resgataria o seu povo, Deus traria o governo, o reinado dele para dentro do seu povo definitivamente através do Messias, do rei, do filho de Davi que viria. Jesus se identifica o tempo todo com o próprio Deus, a forma como Deus se relacionava com o seu povo na aliança anterior. Essa é mais uma das vezes, porque quando você vai ao Primeiro Testamento, você vê Deus algumas vezes fazendo uma analogia e dizendo que ele era o agricultor, que queria cuidar da videira, que é o seu povo, Israel. Então, às vezes, por exemplo, no capítulo 5 de Isaías, você pode ver, Deus compara o seu povo com uma videira. E ele diz que ele é o agricultor que está sempre procurando limpar a videira, tirar da videira ervas daninhas, e para que a videira produza muito fruto. Mas a videira sempre está com problemas. Sempre está com problemas para produzir e viver aquilo que Deus disse a ela. O seu povo, o Senhor vem mostrando, teve dificuldade de permanecer nele, em fidelidade à aliança, em comunhão, em obediência ao seu governo. Entende agora quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor? E como ele se compara tanto a Israel como ao próprio pai. Ele diz que nós precisamos permanecer nele como ele permanece no pai. Há uma ligação tão maravilhosa em tudo isso que Jesus está dizendo, porque ele está dizendo ao mesmo tempo que ele é o representante de Israel, do povo de Deus, que obedece finalmente à lei, à submissão ao rei, ao agricultor. Ele é a videira, que não é mais a videira fraca, a videira que falha, a videira que não dá fruto. Ele agora é o representante do povo de Deus, o novo cabeça de Israel, que agora se estende a todos os gentios, a todas as nações, um só povo, judeus e gentios unidos sob o cabeça Jesus, que é a videira verdadeira. Ele é o primeiro, ele é o fundador dessa nova geração de israelitas, essa nova geração de povo de Deus que nos inclui. E quando ele diz isso, ele fala, o meu pai é o agricultor e vocês precisam permanecer em mim como eu permaneço no pai para dar muito fruto. É muito bom você observar quantas vezes aparece o verbo permanecer nesse capítulo 15 de João. Eu contei e são, se eu não errei, são 12 vezes. Talvez 11 aqui se eu estiver errado na conta. Enfaticamente, Jesus está dizendo, se permanecerem, vocês precisam permanecer, tem que permanecer para dar fruto. Porque o grande problema que Israel tinha e que o Senhor representa isso e conserta isso, é não permanecer em fidelidade ao governo de Deus, ao reino de Deus. Muitas vezes entrou em idolatria, se afastou do Senhor ou relaxou o seu relacionamento com Deus, se tornou desviado, se tornou displicente com o seu compromisso com o Senhor. E Jesus diz, eu sou a verdadeira. E ele vai explicar aqui o que é permanecer nele. Ele vai dizer, vocês precisam permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você. Ele vai dizer também que é preciso permanecer nele, permanecendo no amor dele. No verso 9 ele diz, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor.
E também ele diz: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Verso 19. Veja que é como uma seiva que flui do Pai para Jesus, que é Deus feito homem, o seu Filho, e do seu Filho para nós. O amor flui para nós, o cuidado flui para nós, a vida, a seiva flui da videira para nós, os ramos, e aí a gente pode dar vida, pode alimentar outros, pode dar fruto, pode chegar ao propósito que o Criador nos fez desde a criação, que é dar fruto. Uma videira dá fruto para alimentar outro e para gerar outra videira. E Jesus diz: vocês só podem fazer isso, fazer discípulos, gerar outros discípulos, se forem meus discípulos, e só podem gerar outros discípulos se permanecerem em mim como discípulos que se alimentam de mim. O amor vem do Pai, passa por Cristo e chega a nós. As palavras do Pai estão em Cristo, reveladas em Cristo, mostradas para nós em Cristo. E como eu acesso isso? Eu vou às Escrituras, eu aprendo a vontade de Deus para mim, quem é Jesus. Eu vou à oração, para a adoração, eu permaneço nele, eu coloco o meu coração em obediência aos seus mandamentos por amor, não por legalismo, por amor. É assim que a seiva flui, ele está em mim, porque a seiva dele flui para mim quando eu permaneço nele, eu sou fiel, eu ouço a sua palavra, eu amo a ele, eu amo ao próximo. Esse amor faz com que eu permaneça nele e que eu possa dar muito fruto. E Jesus disse que isso vai gerar alegria em nós e não tristeza e peso, às vezes, de uma religiosidade pesada. Ele resume tudo isso no verso 16, dizendo: vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês, ele diz para os discípulos. Geralmente os discípulos naquela época escolhiam qual seria o seu rabi, o seu mestre. Mas Jesus está dizendo: fui eu que escolhi vocês para que vocês deem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda tudo o que pedirem. Esse é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. É assim que a seiva flui. O amor é essa seiva que nos une, o vínculo da perfeição, como vai dizer Paulo. Isso só é possível à medida que nós vivemos a palavra e aprendemos as Escrituras e obedecemos o Senhor por meio do seu governo. Ele vai encerrar o capítulo falando que esses discípulos, para que ele está dizendo isso, seriam perseguidos, seriam odiados. Ele vai dizer: o mundo vos odeia porque me odiaram. Mas ele também vai dizer assim: eles vão também ouvir você porque me ouviram. Há aqueles que vão odiar a mensagem do Evangelho, mas aqueles que vão amar, assim como foi com Jesus. É isso que nós temos que lembrar. E Jesus encerra os últimos versículos dizendo que tudo isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles, dizendo: odiaram-me sem razão. Você percebe quem é esse mundo que Jesus está falando que odiaria os discípulos? Não é o Império Romano, não são as pessoas que não são cristãs, não são as pessoas de outras religiões, são as pessoas, no caso de Jesus, os próprios judeus, da sua própria religião, do seu próprio grupo de fé. Aquele mundo se refere a um sistema de pensamento de religioso ou de pensamentos que não conseguem reconhecer a mensagem do Evangelho como aqueles homens não reconheceram e não permaneciam. Era como aquele Israel duro de antes que não permaneceu, que não conseguiu permanecer na videira. Mas Jesus está dizendo: se vocês me amarem, se vocês me ouvirem, se vocês me obedecerem, vocês podem até ser odiados por aqueles que não me amam, não vão me ver, não vão me reconhecer, que são parte do próprio povo, que se chama meu povo, mas que às vezes não é o povo realmente de Deus. Ele encerra no verso 26 dizendo que o conselheiro, o Pai, viria, o Espírito da verdade que procede, testemunharia, e eles também testemunhariam. É o Espírito de Deus que flui em nós. O amor, o entendimento das Escrituras, nos faz permanecer em Cristo, e Cristo permanece no Pai, e com o triuno nós estamos ligados. Isso é cristianismo. Isso é ser discípulo de Jesus, que vai poder alimentar outros. Se muitos vão odiar ou nos odiar por vivermos isso, paciência. Outros vão amar ao Senhor através de nós. E eu estou falando de pessoas de dentro do nosso próprio arraial. Que Deus abençoe você e que
que o Espírito de Deus nos ajude a estarmos permanentes, permanecermos no Deus triuno, por meio da videira verdadeira que é Jesus, amando e obedecendo ao Rei dos Reis.